Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Chegamos, enfim, no último bloco do livro de Salmos. Estaremos concluindo hoje o estudo do livro de Salmos. Bem, estaremos abordando os capítulos 120 a 150. Estamos aqui diante de poesias muito belas, muitos louvores sublimes, palavras de consolo, de esperança, celebração, tudo isso registrado nas Escrituras. Percebe que a cada salmo, né, o tom ali de adoração, né, de realmente elevar o coração diante do trono, e que ele vai sendo intensificado. Então, se você busca ali uma adoração profunda com o Senhor, certamente você consegue entender o que é necessário ao ler os salmos. Então, realmente traz uma grande renovação espiritual. Bem, meus irmãos, vamos prosseguir com o nosso estudo e vamos observar que já nos deparamos inicialmente, né, Salmo 120, com uma coletânea que ela é chamada Cântico dos Degraus ou Cântico das Subidas, em hebraico Shir Hama'alot. E essa coletânea ela vai dos Salmos 120 ao Salmo 134. Então, as Bíblias, vamos colocar aqui em português, né, Cântico de Degraus, e, na verdade, no hebraico, nós temos isso literalmente expresso no texto. Então, aqui, o texto inicia com Shir Hama'alot. Então, no próprio texto original em hebraico, nós já temos ali escrito Cântico dos Degraus ou Cântico das Subidas. Ok? Então, nós temos aqui, né, o primeiro salmo dessa coletânea. E é importante dizer o seguinte, que são 15 salmos, né, do 120 até o 134, e esses salmos, eles, né, formavam ali na tradição judaica uma espécie de inário para os viajantes. Então, em todas as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eles caminhavam até Jerusalém entoando esses cânticos. Então, era algo interessante, né? Cada ida eles entoavam. Inclusive, nós, né, tínhamos ali no templo 15 degraus, e por tradição, em cada degrau era entoado um desses salmos. Por isso também que é conhecido como Cântico dos Degraus. Cada degrau, segundo a tradição diz, era entoado ali um desses salmos. Por isso que essa palavra ma'alot, em hebraico subidas ou degraus, reforça essa ideia ali de ascensão. Mas é importante também considerarmos que não é algo apenas físico. É um salmo para subir o degrau, mas temos que pensar também na parte espiritual, né? A ascensão espiritual que é a principal. E cada um desses salmos, conforme eu mencionei, começa, de fato, com esse dizer literalmente em hebraico, cada um deles, 120 ao 134. Bem, então aquele, né, que busca a Deus, ele está buscando ali realmente se elevar diante dele. Então, a nossa caminhada, né, cristã, nós temos os nossos próprios degraus, nossos próprios desafios, tentações surgem, outras questões para passarmos, né, até por provações, tudo, né, acaba nos forjando, mas quando nós vamos vencendo, são degraus, nós estamos também subindo. Eu tenho certeza que você tem também os seus desafios, os degraus, né, que você precisa ali aprender como é que você vai fazer para dar o próximo passo. Então, é a vida.
temos que seguir em frente e avançando sempre para o próximo, até conseguir chegar até o topo ali na presença de Deus. Bem, bem, temos então essa sequência. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então já inicia assim o Salmo 120. Lembrando que originalmente também está escrito Cântico dos Degraus, logo no primeiro verso. E temos então o segundo capítulo também, o capítulo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, né? Salmos lindos e, né, e assim vai, né? Temos o próximo, né? Um salmo mais lindo que outro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esses salmos, né, chamados de Canto dos Degraus, inclusive são muito citados em nosso meio, né? Certamente vocês já ouviram, né, todos esses salmos, então são salmos bem conhecidos. Daqui a pouco eu vou trazer alguns mistérios, né, sobre esses salmos, alguns detalhes bem interessantes. E para começar aqui, já que passamos aqui pelo Salmo 121, sei que de repente pode parecer estranho para os irmãos, a questão das letras hebraicas, mas eu vou demonstrar uma letrinha só para vocês perceberem uma diferença. O hebraico é lido da direita para a esquerda, certo? De trás para frente. Essa primeira palavra aqui, shir, é cântico. E aí vem a segunda, que seria ali 2 degraus. Aqui no 120, aqui Ramalot, degraus, veja que começa com essa letrinha aqui, ó. E o nome é Re. Ainda que pareça difícil você assimilar, mas com a sua fotografia aí da mente, veja só como é essa letrinha aí. Ok? Não precisa se preocupar muito não, você vai perceber a diferença. Então você viu essa letrinha, e aí eu vou para o 121. Ainda que você não conheça o hebraico, você percebe que alguma coisa mudou aqui, certo? Essa aqui é a letra Lamed no hebraico. Por que mudou? Nós temos aqui 122, volta para aquela letrinha de antes. E em todos os próximos salmos, é essa letrinha aqui. Todos os outros. Então, até o 134 é essa letrinha aqui. Então, por que no 121 ficou diferente? Uma coisa que eu aprendi nos meus estudos do hebraico nas escrituras é que nada é por acaso. Tudo tem motivo. Então, quando algum detalhe tem alguma diferença, falta alguma coisa, a letra está menor do que o normal, voltou-se uma letra a mais, alguma coisa assim, tem algum mistério e precisa ali de realmente atenção, até busca do Espírito Santo, muitas das vezes, para conseguir identificar ali o motivo, porque tem situações ali bem complexas e, né, a gente acaba aprendendo mais com essa análise do hebraico. Mas por que aqui tem essa diferença? É claro que, possivelmente, né, na intenção do salmista poderia ter ainda outros e vários motivos, mas alguns, né, que comentamos, eu vou trazer aqui um ponto ou outro para os irmãos. Primeiramente, qual a diferença de um para o outro, de forma ali gramatical, né? Então, se for pensar na língua portuguesa, qual a diferença de um para o outro? O que está nos outros salmos é o artigo, que seria ali o a, e seria o a. Então, poderíamos dizer que seria ali como se fosse uma espécie de cântico aos degraus, ou cântico às subidas, um exemplo. Eh, e poderíamos até usar, né, como se fosse, já que ali é o artigo,
poderíamos até dizer que é cântico dos degraus ou cântico das subidas. No hebraico, a letrinha poderíamos também usar dessa forma. Agora, já que 121, a letra aqui seria uma preposição, né? Seria a ideia de para. Então seria cântico para as subidas ou para os degraus. Ok? Então, ver essa diferença, né? Que aqui o cântico é destinado para as elevações, né? É um movimento de quem está a caminho. E, né, várias hipóteses acabaram surgindo aí no meio teológico, mas quando se olha com essa letrinha, né, do 121, muitos, né, pensam o seguinte: esse salmo é para aquele que está a caminho e esse é um cântico para o viajante, como se fosse o cântico central, né, o principal deles. O viajante ainda não chegou, né, está a caminho e ele está confiante que Deus o guardará. E por isso, esse cântico aqui, ele é conhecido em Israel como o cântico do viajante, ok? O cântico do viajante. Então, hoje mesmo, né, muitas vezes andamos preocupados, né, com questões às vezes do dia a dia, às vezes na rua, questão de violência, né, falta de segurança. A gente vê que a cada dia a situação se agrava mais. E tem momentos que até para sair do portão a gente fica assim: "Caramba", eles escutam uma moto, né, fica meio nervoso, né. E na época, né, eles também tinham, né, os desafios, preocupação de seguir viagens, às vezes distantes, com assaltantes, então também tinham alguma dessas preocupações. E esse cântico aqui era justamente um cântico que eles tinham em mente: "O Senhor vai guardar em nosso movimento, né, pelo caminho". Então, eleva meus olhos para os montes, eles estavam peregrinando. E na peregrinação, andando, né, viajando, eles estavam vendo um monte de monte, né. Estavam olhando para as montanhas, estou elevando meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Né, estão vendo um monte de montanha, mas o Senhor está além dos montes. Ah, um lugar mais sublime. De onde virá o meu socorro? Né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E está contemplando tudo. E aí, ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Então, e está viajando e está vendo, tem a sombra dele. Opa, o Senhor está comigo aqui. O sol não te prejudicará de dia. Ele está andando, está pegando sol ali, dependendo da caminhada, dias aí andando, nem a lua de noite. Essa viagem está dia e noite, caminhando ali. O Senhor te protegerá de todo mal, ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, desde o momento que você sair até você voltar, Deus está contigo para sempre, te protegendo ali de todo mal, protegendo a sua vida, né. Então é interessante. Então esse é o cântico, dos viajantes. Então, agora que você já sabe, quando você for fazer a sua próxima viagem, pode procurar aí no YouTube, né, o cântico, né, Salmo 121, e quem sabe ali tá até, orando ao Senhor, né, usando esse salmo, né, como fundo, ou se você memorizar o cântico, né, cantando junto também. É um salmo, né, muito lindo. Eu até conheço esse salmo cantado, mas numa versão em hebraico, mas depois vou procurar uma também em inglês, que eu conheço assim, ó: Shir lamalo Yisai lecharim, Yain avo Ezri, Ezri mein Hashem, e se então a gente, né, continua o o cântico. Mas é um cântico muito lindo e, mais uma vez, o propósito aqui era
para ser para o viajante, mas você pode cantar também em qualquer outro momento, inclusive quando você precisa sentir ali que Deus está contigo, você precisa sentir essa segurança que vem de Deus. Amém? Então não temos o que temer, não temos que temer o mal, porque Ele é conosco, Ele é contigo, Ele é comigo. Amém? Bem, meus irmãos, temos então essa questão, né? Esse salmo é conhecido como um salmo de proteção e bênção para as viagens. E até hoje isso é usado para os israelitas quando eles estão em algum percurso viajando. Ok? E aí nós temos o Salmo 122. Começa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui no verso 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, e haja paz dentre teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. É, Jerusalém, né, em hebraico Yerushalayim, nós temos ali as letrinhas da palavra Shalom, né, que é paz, que é uma paz plena. Realmente você não dá falta de nada, porque está tudo ali no lugar. E isso já revela que Jerusalém não é uma simples cidade. Então é um símbolo ali de plenitude, de harmonia, um símbolo de realmente de você ter uma visão do reino que há de vir. É completo, nada vai faltar. Isso é muito interessante. Vamos continuar orando pela paz em Jerusalém. Amém? Queria trazer aqui uma coisa para os irmãos, que eu até comentei na semana passada que eu traria, com esse cenário, né, que estamos vendo no Oriente Médio, ainda que neste momento, né, no dia de hoje, entraram ali no cessar-fogo, é uma questão ali bem complicada que a qualquer momento a guerra pode estar, né, voltando. Esse cessar-fogo foi uma forma mais de se recompor. Opa, tem que se recompor aqui, tem que melhorar aqui as defesas, temos que fazer isso, aquilo, depois, né, vamos dar continuidade. Então, o que parece hoje é mais isso, que essa guerra foi um cessar-fogo ali, só para eles conseguirem recompor ali e darem continuidade. Então, vamos continuar orando. Agora, veja bem, a tradição judaica no Talmud, um livro chamado Sanhedrin, e é importante considerar aqui o seguinte: o Talmud não é um livro inspirado para nós. Para a gente não tem nenhuma importância. Mas que relevância há então estar citando o Talmud aqui? Porque para os judeus, o Talmud ele é muito importante. Ele é sim considerado ali como tendo ali uma certa inspiração, e muitos acreditam até que o próprio Deus ali deu tudo isso de forma, oral e alguém foi lá e escreveu. Então, para o judeu religioso, tradicional, que não acredita em Jesus como Messias, o Talmud ele está de igual para igual com as escrituras e para muitos, inclusive, até mais importante, porque na visão deles, eh, só é possível entender as escrituras se souber o Talmud. Então, as escrituras sem Talmud não são nada. Então, com isso, com esse entendimento, para muitos ali, o Talmud tem uma importância maior. E o que está escrito nesse texto sobre o fim dos tempos? Está escrito o seguinte: que haverá alguns diálogos entre os reis. E o rei da Pérsia vai atacar o rei da Arábia. A Pérsia não existe mais esse nome, não usam mais esse nome Pérsia. Ok? Então, que país hoje é Pérsia? Né? Que novo nome é esse que surgiu? É o Irã. Então, o Irã de hoje é a antiga Pérsia. Está escrito que o rei da Pérsia
irá atacar o rei da Arábia. E a Arábia vai buscar conselho junto a Edom. Edom, segundo o entendimento dos rabinos, ele é uma espécie de simbolismo para o Ocidente. Então, o rei da Arábia vai buscar conselho com o rei do Ocidente. E é importante considerarmos, né, em termos atuais, no dia de hoje, né, e falando do ano de 2025, quando falamos sobre líder do Ocidente em termos de conselho de guerra, é o líder dos Estados Unidos. Então, quando falamos de guerra, em qualquer nação do mundo, buscando conselho com uma liderança no Ocidente, o presidente dos Estados Unidos, que é o principal ali, em termos, né, bélicos, de apoio, de conselho, enfim, ele seria o primeiro a ser buscado ali. Então, e continua: a Pérsia lançará confusão sobre todo o mundo, e em meio a tudo isso, o Messias surgirá. Interessante, hein? Por quê? Para nós, óbvio que o Messias já veio, e isso não tem a ver com o retorno, né, diretamente com o retorno de Jesus. Mas pode ser que tenha alguma ligação com a manifestação do anticristo. E muitos poderiam ter, né, um entendimento que esse líder que vai surgir em meio a esse caos, entre essas guerras entre a Pérsia e a Arábia também, poderia ser o Messias. Ok? Então, de forma resumida aqui, o rei do Irã, né, o líder do Irã, iria atacar o rei da Arábia Saudita. E aí, a Arábia Saudita ia pedir apoio até os Estados Unidos. Olha, eu quero conselho aí, o que eu vou fazer, e aí? Como vai acontecer com a situação? Sabemos que o Israel hoje é considerado por muitos países árabes como um pé do Ocidente no Oriente Médio, em termos de cultura, termos de poder bélico. Então, muitos chegam até a chamar ali, nem vou falar aqui o nome que eles chamam, mas em termos de representatividade, como se fosse, né, um Estados Unidos menor lá, ok? Eh, então, se isso aqui acontecer, é um conflito ali entre Irã e Arábia Saudita, certamente Israel e Estados Unidos estariam ali juntos com a Arábia Saudita. Eh, segundo diz aqui, né, no Talmud, o Messias surgiria em meio a isso. Então, vamos ficar atentos, entender ali até qual ponto esse conflito vai, né, agravar. Não sei se isso aqui vai acontecer conforme diz esse texto, e conforme mencionei, esse texto não é inspirado, mas chama atenção, porque se algo do tipo acontecer, o próprio judeu religioso ele vai ter atenção. Opa, está escrito lá, não sei o quê. Então, um líder surgir no meio disso seria facilmente aceito como Messias. E é esse o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Se isso acontecer, um líder que surgir em meio a isso, facilmente seria aceito como Messias. E desde 79, o Irã, né, sobre esse regime atual da República Islâmica, ele tem ameaçado destruir Israel dia após dia. Tanto Israel como os Estados Unidos e as nações do Ocidente. E essas ameaças, elas são acompanhadas ali, né, com uma preparação de estratégia forte. Eles fazem alianças. Então, esse terrorismo todo que está acontecendo, tudo isso tem o dedo do Irã no meio. Então, ele usa uma espécie de proxy, né? Ele faz uma espécie de guerra usando intermediários. Então, o Irã ele arma, né, grupos terroristas, grupos rebeldes, a ponto de que eles não se envolvam diretamente. Mas, né, com o objetivo de enfraquecer Israel, conseguir brechas ali para um ataque maior. E esse é o objetivo do Irã: destruir as nações do Ocidente, destruir Israel. E também tem outros amigos, perdão, outros inimigos ali, como a Arábia Saudita. É uma guerra que em outro momento eu posso explicar.
temos ali entre, né, os muçulmanos os xiitas e os sunitas, então tem esse conflito, os iranianos são xiitas, e é possível sim que se estoure uma guerra entre xiitas e sunitas, no caso entre o Irã e a Arábia Saudita. Então esse texto tem sim, eh, uma enorme coerência, ok? Tem uma enorme coerência, e talvez para a maior parte do povo iraniano, a Arábia Saudita, em comparação a Israel, seja até um inimigo maior. Então é um conflito realmente bem tenso. Bem, e existem relatos que antes, dessa ação de Israel, contra o Irã, né, que foi um ataque para a defesa, o Irã estava ali com, eh, tudo já suficiente, né, todos os utensílios para preparar ali, uma capacidade, né, nuclear para produzir muitas ogivas. Alguns estimam que mais de 10 ogivas. Então por isso que Israel agiu muito rapidamente ali com os Estados Unidos para acabar com essa capacidade nuclear. E por que eu estou trazendo esse tema? Justamente pelo salmo que nós acabamos de ler. Então, no Salmo 122, vamos ver que haja paz nos teus muros, orai pela paz, Jerusalém. Então, nós temos aqui, nós temos aqui esse pedido, orar pela paz de Jerusalém. É, é muito importante trazer isso aqui hoje, porque muito, então, eu acho até difícil chamar isso de crente, né? Ou de cristão, mas muitos dentro das igrejas estão demonstrando ódio contra a nação de Israel, que é totalmente antibíblico. Caramba, as pessoas estão se virando contra o próprio Deus sem perceber. Sem perceber, estão indo contra o próprio Deus. Então, é como Paulo agia ali antes de encontrar o Senhor Jesus. De estar a caminho para Damasco, ele estava agindo ali achando que estava correto, mas estava afrontando e agindo contra o próprio Deus. Então, a cada pessoa que ele perseguia ali, ele estava perseguindo o próprio Deus. E algumas pessoas, não sei o que têm em mente, mas se elas acham que estão corretas, elas venham a saber que elas estão agindo contra o próprio Deus. E, inclusive, biblicamente falando, existem muitas bênçãos para aqueles que abençoam, né, a Israel. Então, desde o chamado, né, a Abraão, lá em Gênesis 12, vamos ver aqui, ó: "E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei" o quê? "Os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Todas as famílias da terra serão benditas." Perdão, fui no automático com outras versões. "Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti." Hein? Tem hora que a gente memoriza alguma outra versão e vai no automático. Bem, então, estamos vendo aqui que é bíblico abençoarmos Israel. É aquele que amaldiçoa, aquele que está, derramando ódio, né, trazendo palavras de morte ao povo judeu, está indo contra o próprio Deus. E alguns chegam e falam: "Não, mas, no Novo Testamento, quando Cristo vem, a gente não precisa mais disso não." Caramba, deixa eu demonstrar que está escrito em Romanos 10. "Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo." E é exatamente esse o nosso pedido, a nossa súplica. Precisamos orar para que eles venham encontrar o Senhor Jesus. Esse ódio todo, né? Como é que a pessoa vai orar, né, para que seja salvo tendo ódio? Eles querem a destruição de Israel. Muitos se dizem crentes. Então,
Israel continua nos planos de Deus. Ok? Romanos 11, verso 1. Pergunta então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? E Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Existe ali no plano de Deus um motivo para cada coisa, mas ele não rejeitou o povo de Israel. Existe um propósito em tudo que acontece. Mas a nossa parte devemos continuar fazendo. Orar pelo povo de Israel, orar para que haja salvação, orar para que haja paz. Continuar, obviamente, a nossa vida, né, evangelizando, orando pelos missionários, aqueles que estão dispostos a levar a palavra também para o povo judeu, né, porque é algo muito importante. Inclusive, aqui em Romanos 11, para quem lê, calma, verso a verso, percebe que a volta de Cristo está ligada também ao momento onde os judeus se reconciliam com ele. Então, o momento onde o povo judeu aceita Cristo, haverá vida dentre os mortos. Olha só, a ressurreição dos mortos está ligada ao povo judeu se reconciliando com o Senhor. E aí, segundo diz em Romanos 11, então, todo Israel será salvo. E ver aqui uma pista aqui do que é necessário para que haja esse momento de restauração e retorno de Cristo à Terra. Bem, não vou me prolongar tanto, eu separei até aqui outros versos para lerem, mas para não prolongar tanto eu vou pular um pouquinho aqui, depois você pode ler melhor. Todo o capítulo 11 é importante ser lido, mas os versos 15 traz aqui uma questão também interessante, o verso 18, ó, não te glorie, não te glories contra esse ramos, falando aqui sobre os judeus, e aqui especificamente aos judeus que não aceitaram a Cristo, os que rejeitaram a Cristo. E, ou seja, está falando para que você não venha aí agir contra esses ramos, como se fosse superior, não se glorie contra eles. E o que muitos fazem é isso, não, peraí, que vale sou eu sou a igreja, eles não são mais nada. Alguns chegam a falar dessa forma. E aí, 25, né? Vamos ver que, né, sobre essa questão que eu falei do propósito de Deus, mistério, né, existe um motivo para isso, o porquê aconteceu esse endurecimento. E os versos seguintes são importantes, mas nós vemos o quê? Todo Israel será salvo. Existe uma aliança. A gente vê que Deus vai tirar os pecados. Então, a gente vê que com isso é uma cajadada, né, para esses que agem contra o povo de Israel. Ok? E Israel continua hoje nos planos de Deus. E Jesus, ele profetizou, né, a Jerusalém quando ele disse que não veriam mais ele estava ali perto de morrer, e disse que só veriam novamente quando dissessem Baruch Haba Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando nós oramos por Jerusalém, nós oramos pelo cumprimento das promessas de Deus. Então, esse Salmo 122 é um salmo que nos convida a amar esse lugar, a desejar o bem-estar, a crer que o destino da nação está unido ao propósito eterno. E lá em Apocalipse 21, Jerusalém, ela aparece como a morada final do povo de Deus. A nova Jerusalém, descer do céu. Olha só. Então nós estamos vivendo esses tempos de tensão, né, que também são tempos proféticos, mas não podemos deixar, né, que a ignorância, o ódio ou até mesmo o medo
né, atrapalhem, né, em nosso, discernimento espiritual. Então, que venhamos sempre abençoar, orar por Israel, apoiar em fé, né, com fé, amém? Então, vamos continuar orando para que, né, judeus e gentios por todas as nações venham a ser salvos. Vamos aguardar esse dia da restauração. Todos diremos: "Bendito é o que vem em nome do Senhor". Bem, avançando aqui, Salmo 133, bastante conhecido, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, tem traduções diferentes, às vezes acaba memorizando uma diferente. Então, essa harmonia entre os que servem a Deus, ela é uma bênção, né, que vai florescendo. Isso é algo muito importante, em nossas casas, em nossas igrejas, em todas as nossas relações. E nós temos o Salmo 134, que é o último dessa série, né, do Cântico dos Degraus. E o cara aqui observe uma coisa interessante: "Bendizei o Senhor, todos vós, seus servos, que de noite servis na casa do Senhor". Quando o Salmo 134 ele é lido, vamos ver que os servos de Deus já estão no templo, né. Então é como se o cântico de peregrinação estivesse a noção assim, ó: "Opa, 134, já estou na casa do Senhor". "Erguei as mãos para o seu santuário, né, bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Amém". Então, de repente, você está aí até sozinho no seu lar, né, no seu canto aí de estudo, de adoração, mas tenho certeza que você não se sente aí sozinho, né, ou invisível, porque Deus vê o seu louvor. Ele está contigo aí, contigo. Ele está contigo. E, então, vamos caminhando para o fim. Temos aqui o Salmo 145. Vamos uma aceleradinha agora. É um salmo bastante interessante, e assim como o Salmo 111, 112 e 119, ele tem um acróstico aqui, usando as letras hebraicas no início do texto. Então nós temos aqui, eh, novamente, opa, Aleph, nós temos Bet, Gimel. O verso começa mesmo aqui, ok? Porque aqui no início tem aqui um termo que está falando aqui de louvor, né, de Davi, e que é Tehilá le David, ok? Então aqui é Tehilá le David, louvor de Davi. E aí começa, né, com as frases em ordem alfabética. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Cada verso, né, uma letra do alfabeto. Sendo que eu já falei aqui, são 22 letras do alfabeto hebraico. E vai até o Salmo 21. Perdão, até o verso 21. Então, alguma coisa está faltando aqui. Espera aí. Eu tenho de Aleph a Tav, né, da primeira à última letra. São 22 letras. Então, como é que tem 21 versos? Alguma letrinha aí, Davi pulou. Que letra foi essa que Davi pulou? Então, para aqueles que começam o alfabeto hebraico, ao ver, opa, 21? Ué, cadê o 22º? Automaticamente perceberia que teria alguma coisa errada. E aí, percebemos que no verso 14 deveria ser a letra Nun, né? Então temos mesmo, deveria ser a letra Nun. O que aconteceu? Porque Davi comeu uma letrinha. E ao ler em hebraico isso chama realmente atenção. E, obviamente, Davi não esqueceu a ordem, né, alfabética, ou, obviamente, ele não pulou aqui uma letra, né? Ele teria percebido, né? Então, ele observou, né, essa estrutura em outros pontos. Então, como é que aqui ele pulou uma letra? Então, um motivo tem, é aquilo que eu falei no início. Tudo no hebraico tem um motivo. Alguma coisa faltou ou tem alguma coisa a mais
sempre tem um motivo para chamar atenção para algo. E, segundo a tradição, existe um motivo que Davi, ele, pelo cheio do Espírito Santo, ele conseguiu prever algo. Só que quando ele previu algo, ele queria dar um enfoque para um outro ponto. E agora eu vou explicar o que acontece. Já que não começa com a letra num, o que é feito? Procura-se, nesse verso, se ele tem a letra num em algum lugar. Olha que letra num é uma letra bem que rara, né? É difícil de encontrar. Não é como, por exemplo, algumas letras que nós temos com muita frequência em português, como a própria letra, né? M, N, letras assim que temos em várias e várias palavras, letra D, letra C, né? E aqui, por exemplo, só temos uma única letra num, tá bem aqui. Então, e essa aqui é o artigo, ok? E essa aqui é o artigo. Então, que palavra é essa que inicia com a letra num, né? E tem a letra num aqui. É a palavra noflim. Que palavra é essa, noflim? A palavra noflim significa caídos. Caídos. Segundo a tradição, Davi, ele, por profecia, pelo espírito de profecia, ele conseguiu prever a queda de Israel. Só que ele preferiu enfatizar que Deus sustenta o que está caindo. Então, o foco é que Deus, ele vai levantar. Então, por que isso? Porque a primeira letra que está aqui, que é a letra Samer, o verso, ao invés de usar a palavra caído, logo no início do verso, ele usou a palavra somer. Então, a letra Samer, e aqui a palavra é somer. Nossa palavra somer significa sustenta. Então, o verso começa com a palavra sustenta. Sustenta o Senhor todos os que estão para cair. Levanta todos os abatidos. Em português, às vezes, é comum do tradutor inverter um pouquinho as palavras, uma estrutura um pouco mais lógica e habitual no nosso idioma, mas no hebraico começa com a palavra sustenta. Sustenta o Senhor todos os que estão para cair. Então, esse seria um motivo pela tradição de pular uma letrinha. Davi quis enfatizar isso. Inclusive, existe até uma teoria, né, que em outro momento eu posso trazer aqui, que Amós, ele teria escrito esse verso 14 com a letra Nun, sobre a queda de Israel. De fato, olhando lá em Amós, tem um verso que vai falar justamente sobre essa palavrinha caídos que nós lemos, e apontando para Israel. E começa, de fato, com a letra Nun. Mas, enfim, é uma teoria muito interessante, mas é difícil ter ali certeza absoluta se foi exatamente assim, mas muitos teólogos e muitos rabinos é, acreditam, né, que isso tenha acontecido. Mas aí, aproveitando sobre isso que nós lemos, temos aqui: o Senhor sustenta todos os que estão para cair, levanta todos os abatidos. De repente está num momento ali que você tem alguma área da sua vida que você precisa do levantar de Deus. Você precisa que Deus pegue pela mão, te dê sustento, te dê forças. De repente está desanimado, de repente você não sabe ali como resolver alguma coisa, mas confie no Senhor. E vai te erguer, Ele vai te levantar, Ele vai sustentar você. Amém? E aí, fechando o livro de Salmos, eh, hoje, inclusive, se não me engano, acho que iríamos até o Salmo 148, mas eu preferi colocar até o 150 para a gente fechar aqui e no próximo estudo já focar em Provérbios. Ok? E nós temos aqui o Salmo 146. O Salmo 146 ele inicia um outro agrupamento de salmos, né, uma outra coletânea aqui, que são considerados, né, conhecidos como
salmos de aleluia. Então, se vocês observarem, esses salmos que são chamados de salmos de aleluia, eles começam com aleluia e terminam com aleluia. Então, todos eles, o salmo, desde o salmo 146 até o 150, começa com aleluia, termina com aleluia. Por isso, salmos de aleluia. Eu já citei aqui há pouco tempo atrás, mas aqui a palavra aleluia é halelu. A palavra halel é louvor. Ok? A palavra halel é louvor. Quando coloque som de U no final, halelu, em hebraico, tem algumas palavrinhas. Você, ao acrescentar uma letra, é como se você estivesse fazendo para ele, ou para mim, ou para nós. Então, dependendo da terminação ali, você sabe a quem você está se referindo. Então, halelu é louvor a ele. E aí nós temos Yah, que é ali uma forma ali do nome de Deus. E então, aleluia, louvor a ele, Yah. Ok? Um louvor ao Senhor. Bem, então nós temos aqui essa explosão de louvor, um convite aqui para toda a criação ela adorar ao Senhor. Nós temos aqui no final do Salmo 150, o fechamento dos Salmos de Aleluia. Olha só que lindo. E aqui termina com todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, salmos, né, muito lindos. E que nós venhamos a aprender, né, com os salmos. Louvar a Deus em qualquer situação. Transformando todos os nossos momentos de dificuldades, ou até mesmo os momentos de pequenas vitórias ou de grandes vitórias, transformando tudo em adoração ao Senhor. Que nós venhamos a valorizar essa unidade, a intercessão, orar por Israel, orar pela igreja, orar pela paz. Isso é bíblico e agrada ao Senhor. Que nós venhamos a nos voltar a Deus em adoração verdadeira. E a adoração verdadeira, ela envolve tanto o conteúdo como também a forma. Então, nós precisamos buscar com excelência, com criatividade, profundidade. Você fazer o estudo estava à noite, agora ele está tá um pouco mais claro agora. Então, nós temos em nossa jornada alguns degraus. Como você tem subido esses degraus? Será que teve algum degrau que você empacou e você parou ali e não tem seguido adiante? Persevere, o Senhor sustenta. Tenha fé, que nossos corações venham a ter a semelhança desses últimos salmos, venham sempre a terminar com aleluia. E nós venhamos sempre sentir, Senhor, sou muito grato a Ti, louvor seja dado a Ti por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, louvado seja o Senhor. Então nós temos uma jornada longa. O povo caminhava rumo a Jerusalém. Tinha ali um destino. Espiritualmente aqui nós temos um destino também. O nosso destino, a nossa missão é alcançar a presença do Senhor na eternidade. Então, a eternidade ali na presença do Senhor. Temos que escalar, temos que elevar, subir degrau a degrau. Então precisamos nos dedicar, precisamos separar esse momento de louvor ao Senhor, onde estivermos. Se você se sentir à vontade, comente aqui também no vídeo um salmo que você, né, realmente sentiu mais a presença do Senhor ao ler.
ou um salmo que mexeu mais contigo, um salmo que você emocionou ao ler. E tem salmos tão fortes que eu confesso, tem salmo que eu quase chorei, né, eu fiquei muito emocionado ao ler. Não tem texto que marcam mais. Escreva aqui qual salmo que você sentiu realmente mais impactado, seja numa emoção, né, que envolva lágrimas ou adoração ao Senhor, sentir a presença dele, né, uma unção. Depois você escreva aqui. Esse estudo ficou um pouco mais longo, mas tenho certeza que esse livro de Salmos trouxe muito impacto e vamos continuar aí juntos, dando, louvando ao Senhor, seja nos degraus ou nas alturas, em louvor ali ao nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo.